A gente vê grandes indústrias aqui que mandam seus estilistas para fora para poder estudar o mercado, as tendências e trazer para cá e montar a coleção, né? Então, isso basicamente é um mindset global, ou seja, eu estou indo lá para fora, buscando práticas, buscando exemplos e trazendo para a minha realidade aqui para eu potencializar o meu negócio. Mas eu também tenho que pensar, talvez, em explorar o mercado para eu poder vender. Ou eu explorar um mercado de escala para poder produzir. Né? Eu tenho que começar a olhar isso. A gente vive numa globalização de comunicação. E a gente está vendo agora, principalmente esse ano, uma desglobalização, né, comercial. Cada vez mais regionalizar. A guerra comercial e assim por diante. Né? Mas o mundo nunca vai deixar de ser globalizado. O fluxo de comércio, né? Então, assim, as empresas precisam entender que o mercado brasileiro, ele oscila demais. E quanto mais eu diversificar o mercado, maior, né, eu minimizo meus riscos. A gente viu isso na pandemia. Quem já estava com uma operação internacional, né, antes da pandemia, depois ele só potencializou. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E nesse episódio contamos com Thiago Heitz. Falei certo? Falou certo. Muito bem. CMO da Fader, uma das principais trading companies do sul do Brasil e referência em internacionalização de negócios. Além disso, também atua como diretor de assuntos internacionais da CIF e possui mais de 15 anos de experiência em liderança de vendas e marketing, inclusive atuando como executivo da Dudalina. Né? Exatamente. Legal. E passagem aí para nossas formações em Harvard também. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Eduardo. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, né, carreira, sobre mercado. Acho que esse projeto de vocês, né, de trazer pessoas aqui para poder dividir conhecimento, eu acho incrível, assim. Acho que trazer não só o lado positivo, mas também o lado negativo, acho que é um grande aprendizado para todos os empresários que acabam escutando, né, tendo acesso a esse conteúdo. Eu acho super legal, parabéns. Sim, a maioria das pessoas falam sobre, a gente comenta muito disso aqui, sobre coisa boa, né? E coisa boa ela é muito fácil de ser replicada. Mas os perrengues, as dificuldades. E quando eu falo perrengue, não é não paguei um boleto num mês. Não é isso. Não, realmente, são complexidades de gestão que às vezes tu passa 6 meses, um ano em crise. Então, é isso que a gente quer compartilhar para que as pessoas entendam que não, peraí, isso acontece. Isso. E isso tu tem que entender que faz parte da perpetuidade da empresa ao longo do tempo, porque nem sempre vai ser só sucesso. Isso aí. É a vida real, né? Exatamente. Ainda mais a gente tem empresário num ambiente totalmente hostil, né? Que é o mercado brasileiro. Perfeito. A gente tem aí um processo bem complicado, né? A gente não tem uma regularidade econômica, então a gente precisa se adaptar a isso, né? E obviamente aí o negócio em si, né? Que o mercado, né? Concorrência, ela nasce e morre no mesmo dia, né? Tem vários concorrentes, os players mudam, as gerações mudam, então a gente tem que estar ligado a todos esses processos, né? Que afetam diretamente o resultado da empresa, né? E a perpetuidade da empresa também. Então, e vocês também de olho nas leis nacionais que mudam também, né? A cada 4 anos aí a gente sempre tem um frio na barriga da reviravolta. As leis internacionais, porque se vocês exportam ou importam da China, vocês têm que entender tem tudo isso de lá também, né? Exatamente. Então existem várias. Tu conseguiria compartilhar um pouco mais sobre porquê desse mercado, por que tu entrou nele? Legal, eu acho que foi muito... Quando era mais jovem, né? Não que eu não esteja jovem, chegou nessa fase que a gente joga, pois né? Começa a contar a história, aí já dá pra meio que saber a idade, né? Que a gente tá. Mas eu acho que eu não sabia muito o que, de fato, fazer na época da minha
escola para faculdade ali, né? Aquele período entre 17 e 18 anos. Sabia que eu queria ir para o exército, então era uma coisa assim, que gritava dentro de mim, pô, eu quero ir pro exército, eu quero talvez fazer uma escola naval, um Agulhas Negras. Então, na época, realmente tentei, não passei. E aí eu tive a oportunidade de entrar no NPOR, que é o Núcleo de Preparações de Oficiais da Reserva do 23º Batalhão de Infantaria, que fica em Blumenau. Então fiz questão, eu corri atrás, eu queria muito ter a oportunidade de entrar. E o NPOR são 20 alunos, mas para quem fazia faculdade. Então na época eu tinha entrado para a faculdade de engenharia, e aí eu apliquei para o NPOR e acabei entrando no NPOR. Então foi um ano assim de aprendizado, de gestão, disciplina, enfim, acho que teve situações que eu nunca tinha vivido, né, anteriormente, que eu acabei vivendo no exército, e fez com que me moldasse para a pessoa que eu sou hoje, para o gestor que eu sou hoje, para o empresário que eu sou hoje, ou para o executivo que eu fui né, no passado. Então acho que foi uma experiência sensacional, que abriu bastante a minha cabeça do que eu queria fazer para o futuro. E aí logo em seguida eu saí, fiquei um ano lá, acabei indo para a Austrália estudar, né, primeiro para aprimorar o meu inglês, e também, obviamente, para vivenciar uma outra experiência, né, de morar sozinho num país totalmente diferente, né, que não era uma viagem a turismo, da qual a gente fazia, mas sim vivenciar uma outra cultura. E foi ótimo, assim, porque eu estudei marketing internacional lá, acabei fazendo inglês, depois marketing internacional. Acabei também tendo várias experiências distintas, trabalhar lavando prato, para eu poder ter um dinheiro a mais para poder viajar e assim por diante. Então foi uma experiência muito legal, e ali que eu comecei a entender um pouco do que de fato era o comércio exterior, né? Pô, eu queria viver daquilo, eu queria viver para viajar, eu queria viver para me conectar com culturas diferentes. Então aquilo meio que foi um divisor de águas. Voltei para o Brasil e aí tive a oportunidade de entrar na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Na época estava abrindo escritório em Blumenau, né, uma organização semi-governamental e tal, que fomenta de fato o comércio bilateral entre Brasil e Alemanha. E aí quando eu entrei, foi trainee relacionamento, era o ganhador ou o melhor trainee de relacionamento do Mercosul ganhava um estágio na Alemanha, em Frankfurt. Então já entrei nessa competição, eu quero ganhar para poder morar na Alemanha, né? Mais uma experiência. E aí em 6 meses eu fiz de tudo possível e impossível e acabei ganhando essa competição e acabei indo para a Alemanha estagiar em Frankfurt, né, que era o escritório de negócios do Mercosul da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que ficava na Bolsa de Valores de Frankfurt. Então tive a oportunidade de trabalhar lá, de vivenciar o que é o comércio exterior, o que é relações internacionais. Tive acesso a vários empresários brasileiros que iam para lá para participar de feiras, né, participei de várias feiras, participei de vários projetos de fomento bilateral. Então ali começou obviamente era aquilo que eu queria, né? Comecei a aprender alemão também, que era algo que eu não tinha conhecimento. E aí quando eu voltei, acabei ficando um tempo na Câmara, né, como trainee sênior, né, cuidando de outras turmas de trainees de relacionamento, que era comercial, também para angariar novos clientes. Tal. Então, na verdade, era um gestor ali comercial de uma equipe de estagiários, vamos dizer assim, né? Então, ali foi um aprendizado bem legal também, como questão de comercial, principalmente comercial. Então, eu entendi o quão importante é a presença, né? Ou seja, tu ter um bom alinhamento pessoal, ou seja, muito bem vestido, ter um conteúdo interessante para conversar com quem está do outro lado, porque eu era muito jovem. E aí eu ia para empresas que falavam, o script era falar com quem mandava na empresa. Né? Então a gente chegava lá jovem,
terno e gravata, porque isso traz um pouco mais de propriedade, assim. E aí, mostrar para ele, um cara vivido, experiente, com uma indústria grande, mostrar para ele que a câmera fazia sentido para ele, né? E ele entender que, pô, esse guri manja, esse guri sabe vender, né? Então, desde sempre eu aprendi a importância disso, sabe? Começou com um produto bem difícil. Bem difícil, totalmente difícil. Imagina, era mais, assim, e não era barato, porque tu pagava um FII, dependendo do tamanho da empresa, mais um FII de entrada, mais uma mensalidade, né? E aí ali era mais relacionamento, né? E aí eu vendi um sonho, né? Na verdade, o cara que queria ir para a Alemanha e tal. Então, imagina, se hoje os empresários já demoram para investir no internacional, imagina naquela época, né? E não foi tão muito no passado, né? Isso é um passado recente. Mas foi interessante. E aí depois eu acabei tendo um programa de trainee para a Dudalina, ou seja, trainee executivo, primeira turma de trainee executivo, a Dudalina nem tinha começado ainda o processo do feminino e tal, é uma empresa sólida e tal, mas que não estava naquele processo de, pô, eu vou lançar a coleção feminina, eu vou começar a abrir loja e eu vou começar a fazer o que foi feito, né? Então foi muito antes disso. Acabei sendo selecionado como um trainee executivo. Para quê? Para a gente ser preparado para assumir cargos de liderança no futuro. E aí foi onde que eu entrei, ficamos um ano passando por todas as áreas da empresa, e aí paralelo, obviamente, a Dudalina fazendo seu papel, né, de lançando a nova marca, Dudalina Feminina, começando a abrir dando certo, começando a abrir as lojas. E aí foi onde que eu tive um convite, mesmo jovem, e foi engraçado, porque de um ano para o outro, eu fiz um curso na Alemanha, na Humboldt University, que era um curso de inverno, né, de um mês em Berlim. Então eu peguei minhas férias no final do ano, lá, para poder ficar em Berlim estudando sobre relações com a União Europeia. Que era muito termo, pô, legal, acho que é um tema legal e tal. Então eu investi do meu próprio bolso, do meu próprio tempo, para ir para a Alemanha, para Humboldt, que hoje é uma das principais universidades da Alemanha e a principal universidade de Berlim, para estudar. E quando eu estava lá, eu recebi o convite, até na época do vice-presidente, do Wilton, né, ele era diretor comercial, depois ele foi vice-presidente, de eu entrar na área internacional, como um trainee trader, para começar o processo de venda da Dudalina. A Dudalina já vendia para fora, mas era private label, PL, não marca. E aí foi um começo. Então, assim, eu não sabendo nada do comércio exterior, porque eu não vivenciava isso no meu dia a dia, né? Eu sabia negociar, eu sabia falar inglês, eu sabia falar espanhol e assim por diante. Mas ao mesmo tempo vender um produto lá fora com uma cultura diferente era algo totalmente diferente para mim, né? E numa empresa grande, eu falei, opa, eles estão investindo em mim, mesmo um piá. Quantos anos tu tinha na época? Eu tinha menos do que 30. 27, 26, algo assim. E eu falei, opa, cara, a minha curva de aprendizado vai ter que ser assim, íngreme. Sim. Né? Mas a minha vontade de querer fazer as coisas fez com que eu pudesse crescer de uma maneira exponencial. Né? Que aí, obviamente, eu sempre digo, né, a oportunidade ela passa para as pessoas que estão preparadas e as que não estão preparadas, que elas tenham a mentalidade de se preparar no processo, não andando o negócio. Né? E foi o que aconteceu. Eu não estava preparado para aquela função, mas eu tinha a gana de querer me preparar e de querer fazer a coisa acontecer. Então eu meio que troquei a roda com o carro andando. Sim. Né? E fui aprendendo, fui estudando e assim por diante, mas eu tive pessoas, clientes, parceiros, que até hoje são meus parceiros, são família, que me ajudaram nesse processo. Né? E aí, ao longo desse período todo, a gente criou aí um case de fato, né, de internacionalização de empresa de moda, que foi a Dudalina. No período de 2010 até 2018, a gente abriu mais de 40 lojas, 30 e poucas lojas fora, em mais de 30 países. A gente foi por muito tempo uma das principais empresas internacionalizadas de moda do Brasil. Isso em quanto tempo?
Isso é um período a gente fez em 6 anos tudo isso. Então foi muito exponencial, assim. Acabei morando na Itália, a gente abriu a loja na Itália, a gente abriu o showroom na Itália, e de lá a gente começou a expandir todo o processo. Em Milão. Em Milão. Entrar naquelas ruas turísticas ali? Não, sim, a gente ficou com um parceiro local na época, que é o Gianni, que é até um grande parceiro nosso hoje, que ele tinha na via Fattebene Fratelli, que é do lado do quadrilátero da moda, ali via Monte Napoleone e Vittorio Emanuele. A gente tinha lá um showroom e uma loja. Então, assim, e a gente fazia vários eventos lá para promover, para prospectar clientes, e reverberou muito para cá, para o Brasil. Sim. Né? Funcionou mais para a marca daqui, porque eu imagino que vocês estando lá, mesmo com Dudalina sendo uma potência aqui na época, e hoje até então, não sei como ela tá? Então por isso que eu não sei como está hoje, mas eu conheci muito, usei algumas coisas dela. Lá não tem tanta expressividade. Não. E eu já vi casos de empresas que foram para avenidas principais turísticas e tudo mais, em regiões como Milão, e acabaram dando um tiro no pé. Sim. Né, porque além de ser caro, o metro quadrado lá é extremamente uma marca que não é conhecida. É uma marca que não é conhecida. Então, vocês conseguiram lidar bem com isso? Na verdade, a operação de Milão, ela não se pagou no sentido da lado, né? Mas a gente usou realmente para potencializar a marca aqui no Brasil e para potencializar o nosso processo de internacionalização. Porque tendo uma operação lá internacional, lá em Milão, fez com que vários empresários ou vários parceiros identificassem de que, se está aqui, é uma marca que quer se tornar internacional, ela não está só no Brasil. Sim. Então, dali a gente conseguiu fazer com que, a gente conseguiu envelopar, na verdade, aquela operação para que a gente potencializasse a nossa projeção internacional. Então, a gente recebia muitos clientes de fora, Equador, Panamá, Suécia, no nosso showroom, na nossa operação lá. A gente fomentava também, né, a nossa operação em sentido de eventos, lançamento de coleção e tal, para convidá-los para eles irem lá, principalmente naquela semana de moda de Milão. Tinha, na verdade, são dois momentos, né, da semana de moda de Milão, que é em fevereiro e depois em setembro, e também tem a Fuori Salone, que é um evento de móveis e tal, de arquitetos, que acontece em abril. Então a gente acomodava alguns eventos para promover a Dudalina nesse período, e funcionava super bem, né? Mas a operação em si, ela também serviu para a Dudalina entender um pouco do mercado internacional e buscar novas práticas, benchmarks, então de marcas internacionais que estavam se expandindo internacionalmente, e aí a gente entendia que por que eles estão fazendo diferente que a gente não pode fazer aqui. Então um exemplo prático foi a Dudalina, ela tinha 2 modelagens, a Standard e a Slim Fit, mas ela não tinha uma skinny, ou seja, uma mais justinha, que tinha as pregas atrás e tal, e foi indo para Milão, conhecendo algumas marcas lá, que a gente trouxe, né, a Milano Fit, que era uma modelagem mais Slim Fit, que é o que estava todo mundo usando, que hoje usa, né, o italiano usa muito justo, né, ele não usa o Slim Fit, ele usa o skinny, né, que é o mais justo para colocar dentro da calça, não ficar sobrando aqui. Então, algumas experiências que a gente teve, ou benchmarks de marcas que estavam lá fora, a gente conseguiu trazer para cá, para potencializar o nosso negócio aqui na época, né? E funcionou super bem. Então acho que a operação internacional, ela não só serviu para o processo de venda em si, de resultado, mas ela trouxe uma série de aprendizados, né? E uma delas é o valuation da empresa também. Né? Então, estar só no Brasil é uma coisa. Agora, estar em mais de 20 países, mesmo que isso represente 10% do faturamento, é um outro valor. Né? É algo que também potencializou a venda da empresa. Como que foi, como que ela está hoje? Eu acho que ela passou por diversos
assim, fases, né? Até são clientes nossos, o Grupo Vest, que hoje é o Grupo Vest, mas em 2015 foi feita a fusão com o Grupo Restock, né? Então a ideia era realmente ter uma sinergia muito grande do que eles tinham de expertise e do que a Dudalina tinha de expertise, eles como construção de marca, varejo próprio, a Dudalina como, obviamente, atacado, né? Distribuição e também produção. Então a ideia era excepcional, né? Mas a prática ela acabou não sendo isso. Então teve vários entraves ali na operação que culminaram ali, principalmente ali 2007, 2008, ali, uma perda né, de abrangência da marca. Né, principalmente em distribuição. Mas hoje, obviamente, né, com a gestão lá do Alexandre e tal, da Renata, enfim, né, de todos os executivos, fizeram com que, calma aí, vamos solidificar aqui, né, a base, porque tem realmente uma base como marca, e aí para poder ir crescendo com mais propriedade, né? Sim. Porque o mercado está cada vez mais... É que assim, né, a gente tem que começar a entender a questão de consumidor, tendência de consumidor. A gente pegou uma época muito forte onde que o feminino, as mulheres estavam sendo empoderadas dentro da empresa e não tinha um investimento de executivo e tal. E a camisa ela veio para realmente entrar como como uma luva, né? Então isso potencializou bastante também, né? O brasileiro usava mais camisa, até às vezes gravatas, e a gente viu uma diminuição com relação a isso. Eu posso ver por mim, que eu só usava camisa, né? Agora a gente usa camiseta. Então começa a diminuir um pouco também o uso do core, que era, no caso, a Dudalina, que era a camisa, né? E aí depois da pandemia pirou mais ainda, né? Menos eventos, né, casamento, formatura e tal, né, mais gente em home office, então não precisa se arrumar tanto, e aí essa tendência de estar mais casual, né, também está prevalecendo, então as marcas estão cada vez mais, ou seja, dividindo o mix de produto num produto que é mais o que a gente está tendo de investimento. Então isso também e aí tinha várias outras marcas de casual que começaram a se potencializar, a despontar. Então, assim, a concorrência é cruel, não adianta, principalmente para moda. As empresas precisam estar entendendo que, de fato, precisam estar cada vez mais inovando em produtos e entendendo o consumidor. Sim, a questão da falsificação impactou muito eles, né? Impactou bastante. Tu estava nessa época? Tava. Eu participei bastante ativamente, porque muito entrava pela Bolívia e pelo Paraguai. Então, Paraguai e Bolívia sempre foram mercados muito importantes para a gente, né? E aí, tanto os nossos parceiros, que são grandes parceiros, que até hoje são parceiros da Fader, mas que também são do Grupo Vest, eles começaram a ficar incomodados. Calma aí, tá entrando aqui falsificado. E aí eles entravam por esses países e depois vinham para o Brasil. Então eu ativamente também atuei ali de forma, até com algumas reuniões que eu fui, a gente contratou advogados, a gente contratou escritórios, teve até 2 apreensões grandes que a gente fez, teve uma que foram mais de 1 milhão de peças que estavam chegando, que foram incinerados, então a gente conseguiu pegar, acho que isso foi em 2014, 2015, eu me lembro bem que eu tinha chego de Assunção e depois fui com a advogada do Dudalina para lá, para Assunção, para a gente pegar esse escritório, e aí eles que conseguiram, né, rastrear essa chegada, então estava chegando da China, então era lotes aí por quase de 1 milhão de peças, que ia entrar basicamente para o mercado do Brasil. Naquela época ali teve um boom de falsificação muito grande, né? 2014, 13, isso aí. Começou os booms das barbearias, dos outlets. Isso. Até então, só para a Dudalina não fazia promoção. Eu me lembro que a gente fez o primeiro promoção assim, em 2014, Magic Days. Foi. Então assim, as lojas da Dudalina não faziam ações de promoção, porque vendiam, não precisava fazer. Sim. Foi feito um Magic Days, eu tenho fotos até hoje, que eram filas e mais filas, a gente se dividiu assim, né? Eu fui para Brasília, eu teve um evento que eu fui para Brasília, fiquei lá em Brasília, acompanhando a operação, e outra no Rio de Janeiro.
era uma loucura. Era fila assim que eu não entendia. Tinha gente que colocava, por exemplo, eu uso camisa 4, colocava 8, o dobro, e falava, não, eu vou levar porque eu gostei, eu vou mandar ajustar a camisa. Caraca. Então, assim, era 40%, 50%, era uma loucura, mas vendia assim. Aí depois, obviamente, entra, né, perde-se um pouco eu ia falar, desse poder de marca e... É uma linha tênue, né, porque tu deu o passo para voltar depois. Não volta. Aí as pessoas sempre esperam isso, né? Sim. E hoje as marcas, elas não vivem sem promoções, né? Sem ações de promoção. E a gente vê um outro fato interessante, o crescimento de outlets no Brasil. Sim. Né? Que é uma tendência americana e tal, e que a gente viu, né, isso no Brasil ali nos últimos anos. Então, porque o brasileiro também, ele quer ter a experiência de compra de promoção e tal, né? Mas teve no início lá bastante aquele negócio que a gente falou do despontar muito, e aí teve muita, na época, falsificação dentro dessas pequenas lojas, dentro dessas... Sim. Era bem difícil. Eu lembro uma época que a gente ia comprar roupa, e eu tive loja de roupa também. Ah, teve? E eu trabalhava com King Joe, eu gosto. Ah, legal. Que são marcas que estavam crescendo na época, e para mim era muito difícil, porque daí o pessoal falava, mas tu tá cobrando numa camisa social R$190 da Ugosh, eu tenho uma da Ralph Lauren por 190 também. Daí eu falo, mas peraí, não sei nem se a Ralph Lauren tem loja no Brasil, revende no Brasil, sabe? Será que é original? Será que não é? Fica, né, essa questão, né, e a gente não tinha o que fazer, né? Era o mercado. A gente tinha que aprender a lidar com isso. E ali foi onde eu aprendi que loja de roupa é extremamente complexo. Não, é complicado. E aí tu tem um outro fator, né? Eu pago caro por um produto, eu não quero que todo mundo esteja usando o mesmo produto. Sim. Né? Por mais que o homem, né, não tem isso, mulher é muito mais nesse sentido, né? Mas, cara, imagina, eu pago R$600 numa camisa do Dalina, aí eu vou num evento e tá todo mundo usando, até outros que pagaram R$100 talvez no falsificado, tu acaba perdendo um pouco de exclusividade, né? E aí tu começa, não quero mais, talvez eu vou pegar uma outra que é mais exclusiva. E aí vai indo. Então tu vai perdendo um pouco, né? O falsificado, ele faz com que as pessoas percam o desejo também, né? Porque eu começo a massificar isso, né? Sim. Então, e por que o mercado da moda, acho que eu até vou entrar muito nisso, porque a gente conversou um pouco ali fora, porque existe essa complexidade tão grande das pessoas da indústria da moda falar, não, a gente vai começar a trabalhar o mercado internacional. Certo. Cara, a gente estava conversando sobre isso, né? É uma dor bastante forte nossa, com os empresários hoje, né? Deles entenderem a importância de entrar no mercado internacional, né? De consumir o mercado internacional. A gente vê grandes indústrias aqui que mandam seus estilistas para fora para poder estudar o mercado, as tendências e trazer para cá e montar a coleção, né? Então, isso basicamente é um mindset global, ou seja, eu estou indo lá para fora buscando práticas, buscando exemplos e trazendo para a minha realidade aqui para potencializar o meu negócio. Mas eu também tenho que pensar, talvez, em explorar o mercado para eu poder vender. Ou eu explorar um mercado de escala para poder produzir. Né? Eu tenho que começar a olhar isso. A gente vive numa globalização de comunicação. E a gente está vendo agora, principalmente esse ano, uma desglobalização, né, comercial. Cada vez mais regionalizar. A guerra comercial e assim por diante. Né? Mas o mundo nunca vai deixar de ser globalizado. O fluxo de comércio, né? Então, assim, as empresas precisam entender que o mercado brasileiro, ele oscila demais. E quanto mais eu diversificar o mercado, maior, né, eu minimizo meus riscos. A gente viu isso na pandemia. Quem já estava com uma operação internacional, né, antes da pandemia, depois ele só potencializou. Sim. Teve aquela questão de represar muito ali, Represou, né? Então quando veio assim, não, eu quero. Aí ele, quero no Brasil, quero lá fora. Sim.
Então, assim, foi o melhor dos mundos. Ao mesmo tempo, ao passo que as empresas não estavam preparadas para essa produção grande, essa demanda grande que aconteceu. Mas isso foi um parênteses, né? Sim. Mas as empresas que, de fato, já tinham e-commerce e já tinham operação internacional, se diferenciaram. Então, é o que eu digo, a gente não tem como prever o futuro. Então, quanto mais as empresas conseguem diversificar e ampliar o seu comercial, né, a sua presença, menor vai ser o risco, né, que eles vão ter, de fato, de ter algum problema futuro. Então, a gente tenta evangelizar isso nas empresas que a gente atua, de que isso é importante, as empresas precisam se preparar e a gente está aqui para poder ajudá-los. Né? Perfeito. Esqueci de desligar não aqui. Não tem problema. Acontece. Erros de gravação. E essa questão de a gente quando a gente eu vou pegar a parte da tecnologia, eu discuto isso algumas vezes, que a gente quis já internacionalizar a tecnologia aqui da empresa. Mas a gente viu muito entrave, muita dificuldade. E eu acho que isso é mais psicológico que propriamente uma dificuldade. Total. Né? Porque a gente pensou que a GoFi, por exemplo, que tá ali, tem até a propaganda ali, ele é um software de fluxos de trabalho. Toda empresa precisa de uma estrutura de fluxos de trabalho automatizado, Kanbans, metodologias ágeis lá dentro. Toda empresa precisa. Então é um mercado muito grande, brasileiro e internacional. Só que a gente sempre cai nessa pequena... Eu não sei se é uma armadilha ou não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Mas o mercado brasileiro é grande. Então vamos crescer aqui no mercado brasileiro primeiro. E sim, ele é grande. Mas e se fosse fora? Entende? Mas olhando por outro cenário, outra ótica, nós temos um concorrente direto da nossa tecnologia que hoje é dolarizado. E obviamente naquela máxima que teve ali, a gente viu uma demanda dessa empresa vir para nós. Então assim, é uma equação complicada, né? Porque tu pega, por exemplo, hoje o Brasil, tu tem 5 Brasis dentro de um Brasil. Sim. A gente está num continente, né? Sim. E a gente tem particularidades distintas de regiões aqui do Brasil. Então, o que eu faço talvez aqui no Sul não é o que talvez eu vou ter maior aderência no Nordeste, ou no Norte, ou no Centro-Oeste. Sim. Né? Então, eu tenho que adaptar muitas vezes a coleção, eu tenho que adaptar o meu produto, a realidade cultural daquela região. Então, assim, esse é um ponto. Ponto 2, a gente tem distâncias muito grandes. E acabar de pesquisar isso aqui. Da fronteira. Né? Então, assim, tu pega, por exemplo, diferente, por exemplo, de uma Europa, que eu consigo em 1 hora, 2 horas estar em outro país. Né? Aqui não. Aqui eu tenho uma barreira de distância para países vizinhos. Eu tenho um outro problema, que o Brasil, na América Latina, é o único que está falando português. Sim. Então eu tenho já uma barreira cultural e linguística. Então eu tenho que adaptar o meu produto, minha empresa, para eu poder vender em espanhol. Sim. E não é o contrário. O Paraguai não precisa vir falar português. Sim. Mas nós precisamos ir lá e falar espanhol para poder vender alguma coisa, fazer algum tipo de negócio. Então tem mais essa barreira também. Então, sim, são vários poréns que juntos fazem com que o empresário se sinta um pouco retraído no sentido, opa, por que eu vou para lá se eu tenho um mercado a ser explorado? E aí a gente sempre fala, né? Porque se eu investir 50 mil no Brasil e 50 mil fora, obviamente os 50 mil vem muito mais rápido, né, o retorno aqui no Brasil. Um pouco mais garantido. Sim. Lá fora eu não sei se é garantido. E o empresário brasileiro, ele é muito imediatista. Ele quer o resultado para ontem. Sim. Porque é difícil a gente ter acesso a capital aqui no Brasil. Sim. O capital é muito caro. Então, se eu tivesse um capital barato para eu poder investir, para poder investir na empresa para poder crescer, era uma coisa. Só que hoje eu não tenho isso. Então o empresário, ele vive com o quê? Com o que ele ganha no dia a dia, no fluxo dele diário. E aí sobra um pouco para ele poder investir. E esse pouco ele precisa
ser mais certeiro possível. Exatamente, ele precisa ser mais assertivo. Pô, eu invisto aqui, que é um mercado onde que eu posso crescer ainda, ou invisto lá fora, que é uma coisa incerta? Muito bom. Eu vou investir aqui no Brasil. E aí, cara, não tem fórmula mágica. Sim. Né? É o empresário querer realmente fazer, Sim. é buscar meios de fazer isso acontecer e, obviamente, trabalhar para acontecer. Sim. Né? Porque não tem outra solução. Né? E eu acho que um outro ponto importante é a busca de um parceiro local, principalmente tecnologia. Sim. Né? Porque primeiro, tu buscando um parceiro local, fazendo uma parceria, tu já pula uma etapa muito importante, muito cara, que é conhecimento de mercado. Esse parceiro ele vai trazer para ti algo que tu vai durar muito tempo para tu conseguir, que é o conhecimento de mercado. Ele é local, culturalmente ele conhece e obviamente ele sabe do mercado. Então eu não vou me deslocar, ou eu como empresário ou alguém da minha empresa, para ficar um ano naquele país estudando o mercado. Mas é muito caro. Mas comenta mais de M&A ou realmente pegar às vezes parcerias estratégicas, né? Eu digo uma parceria, pô, na Argentina, eu não conheço o mercado, o meu produto é interessante, eu preciso adaptar para o mercado argentino. Por que eu não busco um parceiro lá para que seja o meu sócio local, para ele adaptar essa realidade e poder, né, trazer esse conhecimento de mercado para a tua expertise de estratégia. Opa, então vamos fazer dessa maneira, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, e aí eu vou mais assertivo para o mercado. E aí ele pode até ajudar na prospecção de clientes. Sim, perfeito. Né? Porque aí ele falando espanhol talvez é melhor para ele poder explicar e assim por diante e tal. A tua única adaptação que tu precisa fazer é o quê? É a adaptação de mostrar a tua cultura, tua empresa, para aquele parceiro local, né, que eu acho que é importante, repassar isso, ele precisa repassar essa cultura da empresa, porque a cultura da empresa é construída pelo quem? Pelo fundador. Pelo dono da empresa. Sim. Ele precisa ser repassado para que prospere, né, de uma forma, obviamente, palpável, né, essa operação. Então, e aí, obviamente, a comunicação que tu vai ter com ele, da tua empresa, do teu time com ele. Para poder passar realmente, repassar tudo que vocês vêm fazendo aqui para ele. E ele, em contraponto, passar toda a informação de mercado. Pô, os clientes atuam dessa maneira, essa região é diferente, isso aqui, tributação, blá, blá, blá. Ou seja, é o casamento perfeito. Né? Não é fácil encontrar parceiros assim, de fato, não é fácil. Né? Mas, quando acerta, é 70% do negócio. Existem escritórios especializados em buscar esses parceiros? Existem. Tanto parceiro quanto clientes, né? A gente é no comercial que é mais relação produto, né? Não tanto serviço. Então eu faço o matchmaking, né, do parceiro correto para esse tipo de produto. E aí a gente faz a intermediação desse negócio, né, que é a nossa área comercial. Mas existem bastante nesse sentido de empresas que conectam, né, fornecedores, de fato, marcas, empresas com parceiros locais, né? Eu até pesquisei aqui na hora que tu estava falando a relação distância Joinville, que é onde a gente está, Nordeste e Uruguai, porque a gente tem alguns clientes nossos que estão optando pelo Uruguai. E o Uruguai, por algum motivo que eu não compreendo, eles comentaram que é muito melhor. Do que muito mais fácil que vender pro Nordeste. Sim. E eu falei, meu Deus, como assim? Daí eles, peraí, nós temos 2 fatores principais, logística e ticket médio. Que é muito difícil trabalhar o ticket lá. Sim. Daí eles falaram, então vamos fazer o seguinte, o Uruguai tem incentivo fiscal. Exatamente, tem incentivo fiscal e tal. Diferente, o Uruguai tem um incentivo fiscal, o Paraguai também tem. Sim. Só que a segurança jurídica no Uruguai é um pouco maior do que no Paraguai. Sim, sim. Né? Então, muitos empresários estão optando para ir para o Uruguai, até porque a estrutura de país é melhor do que do Paraguai. Mas o Paraguai ele vem construindo assim uma estrutura para isso, para receber empresário muito legal. Assim, eu atuo no Paraguai há mais de 15 anos, né? E atuo bem ali com os grandes grupos, temos sócios locais e tal, que são grandes grupos, e a gente sabe o quanto de desenvolvimento econômico estrutural, né? Teve no Paraguai nesses últimos anos. Então, assim, é um país que vai crescer ainda mais. Eu acredito que vai crescer muito mais, vai se desenvolver muito mais e que pode ser um grande
país para empresas ou de serviços, produtos, até se instalarem lá. Né? A gente vê, por exemplo, aqui, e isso a gente está tendo muita procura, né, de empresas que, com a reforma tributária, como é que vai ser, como é que não vai ser, já estou pensando em ir para outro país e tal. Então, assim, a gente tenta minimizar, né, essas informações, ou não tentar passar o máximo de informação para eles, e de fato para mostrar que realmente as empresas precisam estar olhando para fora. Agora, tipo, a água tá batendo na bunda, eu preciso olhar para fora e tal. Não é só quando a água tá batendo na bunda. Sim. Mas eu acho que é na calmaria que a gente prepara, de fato, o barco para quando vier a tormenta a gente conseguir passar de uma maneira, né? Não vai ser na tormenta que a gente vai construir o barco de uma forma... 90% não é assim, né? 95%. Exatamente, não é? Sim. Não é. Por isso que eu digo, o empresário brasileiro, ele é muito imediatista, ele pensa muito no seu negócio. Então, pego, por exemplo, eu estive há 2 anos atrás em Israel, para conhecer o ecossistema de tecnologia de lá, né? Investimento e tal. Cara, é uma coisa absurda, porque eles têm 6, 7 milhões de habitantes, as empresas que nascem lá já nascem internacional, porque o mercado é muito pequeno. Sim. Eles não têm mercado para poder expandir o seu negócio, né? Para poder... Então, o que eles fazem? Eles já nascem internacional. Às vezes, Israel, eles nem vendem para Israel. Eles já vendem para outros países. É diferente aqui no Brasil. Sim. Mas é porque eu acho que é muito comodismo, porque a gente tem complexidades muito grandes aqui. Tem. Tu pega a reforma tributária agora, tem algum movimento que eu não me lembro exatamente o que é que eu li, que vai favorecer o Porto de Santos. Sim. E o Porto de Santa Catarina aqui vai começar a receber menos. Sim. Resumindo, menos movimento. Menos movimento para cá. Então, a gente tem que saber lidar com essas coisas que são internas do próprio Brasil. Essas particularidades, né? Mas é como eu falei, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Obviamente eu não posso comparar Israel com o Brasil, é totalmente diferente, né? De tamanho e tal. Mas assim, lá eu tenho incentivo desde sempre governamental, não é incentivo como bolsa, família e tal. Não, é incentivo para que os jovens já saiam de empresa e tal com um pensamento, cara, de fora, estudar outras línguas, outras culturas, e incentivo para as empresas. Como eu te falei, aqui é muito caro. Eu vou começar uma empresa nova, não tenho capital. Cara, a gente tá morto. Porque eu vou captar no mercado com quanto? Você tá achando ali que tá em 14 e pouco, 15? Sim. Quanto que eu não vou captar fora? Por mais que tenha incentivo. Cara, isso meio que se torna impagável para o empresário. Sim. Né? Então, por isso que eu digo, o empresário ele trabalha com o fluxo diário dele, de fluxo de caixa, vai sobrando um pouquinho, e com esse pouquinho ele vai tentando expandir. Regionalmente. Que é a estratégia mais clássica, né? Exato. Dentro e vai... Isso. Vai indo pra fora. Se a gente pegar os estudos, né? Isso principalmente a Fundação Dom Cabral, a Apex, antigamente as multinacionais brasileiras, elas se tornaram multinacionais brasileiras só depois de 20 anos, 30 anos. Né? Muito porque tinha o mercado brasileiro a ser explorado, também tinha pouco conhecimento de como era o mercado fora, mercado muito fechado, não tinha essa globalização e tal. Hoje já não. Hoje esses novos empresários, eles já têm uma mentalidade para fora, né? Obviamente, eles não vão para fora porque falta esse capital humano, capital de fato, dinheiro, né? E aí, obviamente, porque consome o dia a dia dele para ele poder potencializar aqui para depois ele ir investindo. Mas a gente vê um movimento, obviamente, de cabeça dos empresários a olhar para fora, né? Mas, obviamente, a gente tem vários entraves de país que não ajuda esses empresários a irem para fora, né? Então, por exemplo, assim, eu tive um exemplo prático na semana passada. A nossa comercial exportadora, a gente consolida muitas vezes vários produtos de várias marcas para a gente mandar para um cliente específico. Ganha eficiência, na verdade, logística, né? Principalmente para o cliente, que ele paga um só despacho e assim por diante, né? A Receita estava de greve. Cara, a gente ficou um mês com a mercadoria parada para ser despachada para o cliente lá em São Paulo. Porque caiu num canal laranja e tal, porque era inspeção documental. E assim, o fiscal não ia trabalhar. Então, assim, o governo está gastando um dinheirão de promoção
ou seja, promoção de imagem, de produtos brasileiros lá fora, participação de feira, mas a gente não tem estruturado o operacional aqui interno. Como é que eu vou vender e depois de um mês eu vou falar pro cara, ó, a receita de greve, tu não vai receber, e aí o time vai passando, ele já pagou, ele vai desacreditar totalmente na empresa, nas empresas que ele comprou e obviamente no Brasil, ele vai olhar para outros mercados. Né? Então esse é um problema latente que a gente tem hoje, estrutural, e que o governo não olha com a devida atenção. Não é só promover. Pô, a gente tem produto, o nosso empresário é inovador, cara. Pô, o jeitinho brasileiro funciona, sabe? Sim. Tem tudo isso. Sim. Pô, mas então, cara, vamos facilitar a vida dele para ir para fora. A infraestrutura portuária no Brasil é precária. Não, é precária. A gente pega aquele... Tem eu não sei se é um porto que é lá no Amazonas, que teve aquela questão da seca. Sim. Que teve um problema de escoamento para cá, né? Exatamente. Sim. Da Zona Franca lá de Manaus e tudo, né? Por que tá lá? Por que não coloca um pouco... Eu não consigo entender a questão de se vê que é uma região propícia a acontecer aquilo, por que não puxa um pouquinho para baixo? Ou não faz alguma cria rotas alternativas, não sei se tem possibilidade ou não. Sim, mas parece que foi se construindo um Frankenstein. Foi. Né? Porque, preciso atracar mais então constrói mais um pedacinho aqui. Daí é como as cidades brasileiras, a maioria, né? Ela não é planejada, ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo, exatamente. Aí depois arrumar depois não dá, né? Não, e uma outra coisa, né, Eduardo? Por exemplo, assim, tu pega a 470, todo escoamento que a gente tem do Médio Vale e tudo, passa por aquela rodovia, que é uma das principais, para uns 2 principais portos de Santa Catarina, na verdade o Porto de Navegantes ali, e que a gente tem toda... Assim, é uma coisa absurda de explicar. Aí tu pega, por exemplo, ali para ir para Navegantes mesmo, ali, né? Sim. Que assim, a gente vê um monte de caminhão do lado e aquela obra que não anda. Sim. E o quanto de dinheiro a gente não está trazendo para essa região e mesmo assim não tá feita. Não é de se acreditar. Sim. Né? Ainda se fosse, não, aqui não vai ser, não é o escoamento aqui, não. Grande parte da produção hoje de Santa Catarina passa por ali. E tem uma parte que vem do oeste também. Né? Que passa pela 470, que precisa passar por ali. E mesmo assim, a gente não consegue finalizar uma obra. Que era o básico do Brasil, de investimento federal, vir aqui, ok, eu tenho escoamento, isso traz realmente um valor para nós muito grande e a gente precisa investir para a gente ganhar uma eficiência nesse negócio, né? Otimizar, né? Para a gente poder vender mais e tal, mas não fazem. Aí a gente gasta um monte de dinheiro em promoção lá fora, que eu acho que é legal, não estou criticando nesse sentido, mas eu acho que a gente tem primeiro que olhar para dentro para depois olhar para fora. Antes de vender o produto, conseguir entregar o produto. Exatamente. Perfeito. Acho que isso dá pano para manga, a gente sempre entra nessas discussões. Não, sempre entra e não vai sair, nunca vai sair do lugar, porque nós como empresários a gente vê o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo dependemos do poder público, que muitas vezes também não independe deles, né? Depende de outros fatores. Então assim, é complicado. O que a gente vê que está acontecendo um pouco mais, que a gente aqui nas reuniões até da empresa, a gente passa, o pessoal, a gente é extremamente aberto. Sabe quanto que a gente paga de imposto? Sabe quanto que a gente... Tem que saber que 30% do que a gente paga vai para o governo. 30? Se a gente fatura 1.300.000 reais vai para o governo. Aonde está esse dinheiro? E a gente começa a levantar essas reflexões, porque parece que se construiu uma narrativa de guerra entre aqui e aqui é o super, o protetor do mundo, né? Isso aí. E na verdade não, a gente não consegue, a gente é estrangulado aqui embaixo. É o contrário. Exatamente. A gente que tem que estar lá em cima. A gente que está empoderando o governo ao que eles fazem. Porque a gente está pagando. Exatamente. A gente está gerando emprego. Sim. Quantos empregos isso gera aqui? Quantos empregos a gente gera lá também na FADA? Então, assim, a gente está gerando riqueza para o Estado, para a nossa região, para as pessoas e assim por diante. Mas em contraponto a gente também quer algo em troca. Sim. Eu até esses dias a gente estava treinando.
E eu falei, sabe o que eu sinto? Eu sinto, a gente chama de Yoko, né? Vocês chamam de 100 quilos no Gil, né? Daí eu falei, eu sinto que tem um cara de uns 180 quilos no Yoko, em mim, no 100 quilos. E alguém fazendo propaganda fora, falando assim, ó, só gira o quadril e entra o cotovelo. É isso aí. Alguém falando de fora que às vezes ele nunca fez. Facinho. Né? O cara de 100 quilos em cima de 180 quilos em cima de ti. E a gente não consegue se mexer. A gente tenta girar, tenta entrar. Mas não consegue. Não vai, cara. Não consegue. Entende? E aí a gente fica nessas... E aí entra aquela questão que a gente vê muito acontecer. Porque a gente atende muitas empresas. E isso dá um sentimento de angústia. Porque a gente vê que as empresas vão tentando e elas dão um soco. E elas acuam. E elas tentam de novo. E elas acuam. E elas tentam. E isso vai tirando o brilho da vida da empresa. Vai. Entende? Porque elas tentam e elas erram e elas falham. Às vezes falham por gestão interna, às vezes falham por complexidade de mercado, às vezes falham porque, ao mesmo tempo que nós temos uma complexidade muito grande para se manter ao longo do tempo como a empresa no Brasil, nós temos uma barreira de entrada muito fácil. Muito fácil, exatamente. Entende? Então nós temos que saber, como empresários, nós estamos aqui no meio, porque nós temos empresas sérias que querem perpetuar, mas nós lidamos com os dois mundos. Faz todo sentido. Né? E aí a gente sente essa questão de várias pontas sufocando. Sim. Né? E aí entra essa questão de então o que faz, né? O que a gente pode fazer melhor? Obviamente a gente vai continuar trabalhando, a gente vai entregar o nosso melhor, a gente vai melhorar a eficiência, mas eu acredito que as pessoas têm que ter mais conversas maduras sobre isso. Concordo. Para entender que não é uma briga entre o funcionário e o empresário. A gente tem que achar uma solução para entregar a melhor eficiência possível enquanto a gente não consegue condições melhores. Com certeza. E às vezes, né, eles meio que criminalizam o empresário de, tô ganhando bem, eu preciso pagar mais e tal. Sim. Mas o empresário, nesse sentido, ele precisa ganhar para ele poder crescer, porque de fato, né, como eu te falei, eu preciso ganhar para eu poder empregar mais, para eu poder pagar, né, algo, ou seja, construir dentro um ambiente para os meus funcionários, de que eles também possam crescer profissionalmente, pessoalmente, financeiro. Então eu preciso ter, porque eu não tenho ajuda de ninguém. Né? Eu não tenho como eu te falei, o capital barato para eu poder fazer isso e depois o que eu ganho eu vou investindo ou eu vou comprar o que eu preciso comprar. Não, muito pelo contrário. Parte desse ganho é reinvestido, né? Subentende? Eu acho que no teu caso também, no nosso caso também, é praticamente tudo que a gente ganha a gente vai investindo para poder crescer, né? Então assim, essa criminalização, né, do empresário falando que ele está ganhando muito, precisa pagar mais e tal, eu sou totalmente contra. Né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio nesse sentido e a gente não pode ser criminalizado por trabalhar bem, né, para poder ganhar, para poder investir e poder crescer mais. Né? Não, a empresa foi feita para dar dinheiro. Né? E aí entra essa questão de... ontem a gente estava com um cliente nosso aqui, olha só, ele é uma indústria, está com 100 e poucos funcionários, ainda uma indústria menor, e cresceram muito rápido. Primeiro, 2023, 102%. Bom. E ano passado, 140%. Caramba! E agora eles bateram numa trave, que eles falam, cara, a gente vendeu, mas a gente estava formando caixa, a gente fez tudo certinho, todas as previsões, dinheiro caro, eles não contavam com isso, não contavam com a dificuldade de acesso ao dinheiro, não fizeram as previsões corretas das depreciações dos equipamentos, e agora acumulou todas as trocas dos equipamentos agora, e o caixa não supre. Aí vai ter que pegar de fora, agora, aí tá caro. Aí tá caro, exatamente. Aí eles mataram toda aquela margem que eles tinham de lucro dos anos anteriores. Então olha o nível de complexidade exatamente, porque aí só, né, podia estar olhando, mas tá ganhando dinheiro, tem que não, cara, mas calma aí, tem uma hora, tu precisa, né, tem ali, eu tenho que trocar os equipamentos e tal, né, e realmente, aí vai pegar o dinheiro fora, cara, e aí às vezes, não, então vou vender uma parte da empresa, aí ele começa a dividir o bolo.
né? Que é uma forma também de conseguir um dinheiro também, obviamente, barato nesse sentido, mas só que tu dá alguma coisa em troca, né? Perfeito. São escolhas, né, em empresa, mas muitas empresas precisam fazer isso para sobrevivência. Sim, perfeito. Que não precisariam, mas fazem por sobrevivência. A gente passou por muita dificuldade aqui dentro, muita dificuldade. Porque a gente é aquela empresa que eu comecei sem nada, literalmente, sem nada, sem um real. Construindo sozinho, né? E tu com caixa, todo o investimento que tu vê aqui da estrutura, tudo com recurso próprio, não foi pego dinheiro de banco, não. Então a gente trabalhou tudo bootstrap, eu acho que chama, né? Só que chegou no momento agora que a gente, não, peraí. E o próximo passo agora? E a gente discute muito sobre isso, né? Sobre dinheiro caro. Sim. A gente precisa dar mais um passo, para onde que a gente vai? Então, são várias discussões. E eu queria trazer um ponto, um tema, até aproveitar o teu conhecimento, entrar um pouquinho mais nessa questão da internacionalização da indústria têxtil. Porque a gente brinca que a gente atende indústria e mercado B2B, mas parece que existe uma atmosfera aqui na indústria têxtil que ela puxa a gente de uma forma, parece que tem vida própria, tá louco? A gente atende indústria plástica, metal mecânica, mercado B2B, mas quando vê a gente tá na indústria têxtil. E o que tu vê de quando é o momento para a empresa falar assim, ó, vamos internacionalizar, vamos começar, não, peraí, vamos separar 2% que seja do lucro da empresa para começar a montar um projeto para olhar para isso, para esse mercado externo, porque a gente vê muitas empresas aqui que passam pela educação, que são clientes nossos, que são empresas na faixa aí de 30, 40 milhões, que não são tão grandes ainda, mas já tem um faturamento, né, expressivo. É o momento? Não é o momento? Faz sentido fazer esse investimento? O que tu diz, né? Assim? Cara, eu te falo uma coisa. A internacionalização, ela não é mais uma opção. Ela é uma necessidade das empresas nos dias de hoje. Ou seja, de novo, vou repetindo, lá naquela câmera lá, né? A internacionalização, ela não é mais uma opção. Ela é uma necessidade das empresas nos dias atuais. Ou seja, as empresas precisam entender que o mercado internacional ela é necessário para o desenvolvimento do negócio, ou até melhor, da sobrevivência do negócio deles. Quando a gente fala em internacionalização, ela não necessariamente ela só é a venda do produto, mas eu olhar para fora talvez para trazer um insumo para eu ter uma competitividade melhor e ganhar um mercado específico que muitas vezes eu não ganho, ou estou perdendo para a concorrência por causa de preço, assim por diante, ou pelo um diferencial competitivo dentro da minha coleção, né, trazer um tecido inovador que muitas vezes não tem aqui no mercado brasileiro, mas eu olho lá para fora, trago isso, ponho na coleção, vendo mais, ganho mais, invisto mais, né? Então preciso olhar para esse mercado. E eu digo que a gente tem um nível acima da internacionalização, que é a criação do mindset global para os empresários e para os executivos. O que é? Eu buscar conhecimento lá fora, né? Trazer isso, ou seja, tropicalizar essa informação que eu busquei lá fora para o meu negócio. Então, o exemplo, ir para uma NRF, que é a maior conferência de varejo do mundo, participar dos 3 dias de feira, né, consumindo realmente o conhecimento que é dividido lá. Depois, visitas técnicas, de fato, né, no varejo americano, indo na loja, entendendo um pouco iluminação, atendimento, experiência do cliente, etc, produto, né, consolidar isso, benchmark com o pessoal que está lá, né, network, e aí eu consigo trazer isso tudo para a minha realidade, e pouquinho a pouquinho eu vou distribuindo na minha operação, entendendo, opa, isso faz sentido, isso não faz sentido, né? Eu vou adaptar um pouco do que eu conheci lá, talvez para a minha realidade, isso daqui pode trazer um resultado, um ganho legal para a minha operação. Então, esse eu acredito que é a nova internacionalização, um step acima do que eu faço de
de venda ou de compra, né? O ato de negociar, seja na venda ou na compra. Então o empresário precisa entender. Aí eu vou para a realidade, obviamente, do têxtil, que a nossa região aqui é o têxtil, né? Primeiro eu tenho que partir do empresário entender que é uma realidade que ele precisa investir. Assim, eu não ganho dinheiro sem investir, certo? Sim. Pô, eu vou começar eu vou começar uma empresa, eu preciso investir para eu poder começar a operacionalizar ela de alguma maneira, né? Seja serviço, então é meu conhecimento, mas eu investi no meu conhecimento para eu poder vender. Sim. Né? Quando é produto, eu preciso comprar o produto, eu preciso comprar, né, os insumos para eu poder vender, para eu poder ganhar dinheiro. Então, às vezes os empresários, eles querem ir para o mercado internacional como se fosse uma representação qualquer aqui do Brasil, sem precisar investir. Ah, não, pode fazer lá e eu só pago comissão. Não é bem assim. Eu preciso entender o mercado. Eu preciso entender, olhar para dentro do meu negócio, entender se o meu produto está adaptado para o mercado internacional, se o meu preço está adaptado para o mercado internacional, se a minha coleção está adaptada para o mercado internacional, se eu tenho capital humano para eu atuar no mercado internacional, se eu tenho capital de fato para eu entrar no mercado internacional, eu tenho a questão de propriedade intelectual, de patente, né, de registro de marcas. Como é que eu vou exportar para o Paraguai se eu não olhei se a minha marca já está registrada lá no país? Aí muitas empresas vão lá, fazem venda maluca, aí o parceiro vai lá, pô, legal tua marca, hein? Eu vou registrar aqui. Aí tu não pode mais exportar para aquele país. Porque ele não fez o trabalho de casa. Ele não investiu nisso. Né? Então o que a gente defende como empresa é: o empresário, você quer ir para o mercado internacional? Quero. Então tu tem que investir tempo e dinheiro. E nós estamos aqui para poder ajudá-los. Como? Cara, nós temos uma metodologia, né, de internacionalização que é patenteada, que a gente tem vários exemplos práticos de que dão certo. Né? Ele precisa investir nisso, precisa investir tempo, né? E obviamente ele vai colher os resultados lá na frente. Eu sempre digo que não é um voo de galinha, que não é aquele voo para lugar nenhum. Eu preciso me programar, eu preciso planejar, depois eu montar o meu plano de ação e depois eu fazer uma execução, né, correta, com acompanhamento. Então, tem mercado para todo mundo. Se o empresário entender isso, ele vai começar a dar mais atenção para esse ponto. É a mesma coisa. Eu vou entrar no e-commerce. Eu vou investir no e-commerce, eu vou fazer um estudo. Primeiro, eu vou ter que fazer um estudo se realmente como que eu vou atuar de forma, né, correta no e-commerce. Eu vou ter que contratar uma empresa, né? Eu vou ter que contratar as pessoas internas para dar um suporte no e-commerce para eu poder, de fato, ter um resultado esperado. O internacional é a mesma coisa. Eu não tenho gente interna, não tem problema, tem empresas especializadas que podem ajudar vocês, né, trazer esse know-how para vocês, para que vocês possam de fato ter um resultado muito melhor. Ser o teu setor externo de internacionalização. Exato, a gente tem várias empresas, né, que realmente contratam a gente para a gente ser esse setor externo. E o nosso foco não é substituir ninguém, nosso foco é acoplar na operação para dar mais tração na operação atual, ou, obviamente, escalar a operação do empresário. Sim. Né? Então a gente vê aqui no têxtil muito forte o infantil. O infantil ele tem uma representatividade legal, principalmente na América Latina. Então a gente faz um produto diferenciado, a gente faz um produto que tem um apelo internacional aqui latino-americano. Então acho que isso é legal. A gente vê vários exemplos de empresas do infantil, né, que estão no internacional de forma há muito tempo e de forma realmente de uma atuação bem estruturada, então, que são parceiros nossos. A gente vê de moda feminina, né? A gente tem essa criação, um modelo do Brasil que é interessante, cor, sabe? Essa criatividade que isso realmente chama atenção lá fora, né? A gente pega um exemplo prático aqui, a Farm, né? Que é o tropical do Brasil. Sim. Lá fora, né? Sim. Eu tenho no calçado Havaianas, que conquistou o mundo, e a gente está vendo agora a Farm conquistando com essa brasilidade de fato na hora de se vestir. E a gente vê mercados que são realmente mais conservadores usando o produto. Tu pega, por exemplo, Inglaterra, a loja que mais vende da Farm no mundo hoje é em Londres.
Né? Então, assim, é absurdo o que eles têm de operação lá, né? Eu estava ali até com o Daniel, que é o diretor de operações lá nos Estados Unidos, ele até gravou um podcast com a gente lá, falando sobre a operação deles. Estão abrindo várias lojas nos Estados Unidos, e em Londres, a loja que mais vende no mundo é em Londres. Então, assim, tu pega um mercado que é totalmente conservador, né? O europeu já é assim, né? Ainda mais Londres. E aí a gente vê uma marca colorida e tal, vendendo super bem, cara, isso é um motivo de orgulho. Então quer dizer que tem mercado. Né? Então a gente conseguiu levar essa brasilidade lá para fora, com o que de criatividade, de moda e assim por diante. Então a gente vê isso. O brasileiro ele tem muito disso, né? A gente vê várias indústrias também de insumos aqui que acabam vendendo, acho que bateram um recorde de empresas que foram agora para a Colômbia Tex, né, ali na Colômbia, em Medellín. Então empresas aqui da região também de tecidos, insumos, acessórios que estavam lá e que vendem já para o mercado latino-americano. Então assim, e são empresas que muitas vezes já estão mais maduras no mercado internacional porque entendem que precisam investir para poder ter um resultado. Né? Então, eu acho que esse é o básico, assim, né? A pandemia mostrou que a gente precisa estar diversificado em vários canais, né? E o internacional é isso. Perfeito. Eu até anotei aqui, quando fala como gerar mudança, né? E eu olho para mim, porque se tu perguntar para mim, eu vou ser o empresário que... Tô do outro lado da mesa, que tenho medo. Sim. Que eu vou falar, não, o Brasil é grande. Né? Então eu vejo que eu tenho uma mentalidade que não está preparada também para isso daí. E eu assumo as coisas muito abertamente. Tá? Então eu fico pensando, tá, mas o que eu devo consumir para mudar isso em mim? Entende? Será que é referência de quem eu ando? Será que é o meio que tu vive, as conversas que tu ouve? Então, tem tudo isso, tá? É uma fusão de... E assim, por isso que eu digo, o novo internacionalização é a construção do mindset global. Por isso que me chamou a atenção do mindset. Porque assim, a tua mentalidade é essa. Tem o mercado do Brasil para crescer, mas aí tu vai numa conferência, por exemplo, tu vai na NRF com a gente. Tu vai começar a entender um outro mundo. Porque tu ir de férias é uma coisa, agora tu ir com foco em negócio é totalmente diferente. Tu vai estar com empresários ali, junto numa delegação, por exemplo, que estão na mesma pegada. Seja para potencializar a operação deles internacional, seja para buscar um conhecimento para potencializar a operação no Brasil, seja para... Enfim, aí N fatores, né? E aí tu começa, por isso que eu digo, o meio ele influencia, né? Começa a entender, ele está fazendo dessa maneira, eu estou fazendo disso. E começa a construir, talvez, essa mentalidade. Quando tu voltar para o Brasil, tu vai mudar. O Brasil é grande, mas eu tenho potencial lá fora. Mas eu tenho um mercado lá fora. Eu tenho um exemplo prático aqui que teve aqui com vocês, o Rafa da Bugby. Né? O Rafa da Bugby está em 7 países, a gente está com ele desde o começo. Que legal. Né? Então assim, ele participou de várias feiras com a gente, ele foi em missões e tal. Tanto ele quanto o Kim, que é o sócio. Os caras são sensacionais, né? Eu sou fã deles, assim, porque é um produto, cara, totalmente diferente do infantil, assim, a estrutura da empresa e tal, mas muito no pensamento dele aberto. Sabe? Ele sabe que ele tem um mercado enorme aqui no Brasil para atingir, mas ao mesmo tempo ele não vai perder as oportunidades de estar lá fora. Entender um pouco o mercado, trazer, né, ele participou da Playtime, que é uma das principais feiras de infantil, que é em Paris, 2 vezes, ele expondo o produto deles. Que legal, então, assim, ele investiu para estar lá. Legal, ele investiu para poder prospectar mercado, eles são sabe? fantásticos, né? O Rafa e o Kim era para estar junto até, eles já vieram na nossa na educação, são clientes da educação, e eu acho incrível assim a forma com que eles têm a cabeça aberta, leve sem frescura, que é o lema deles, e querer levar isso para fora. Isso eu acredito que isso daí é um jeito,
internacionalizar um pouco do Brasil Com também. certeza. Essa cultura deles. Né? Ele levar essa cultura que ele tem aqui para fora é difícil, cara, é difícil. Não vou dizer que é fácil, que a gente pode, né, ou seja, a gente, outra empresa que vai fazer uma mágica, né, que vai fazer com que isso se torne rápido, lucrativo. Não. É uma construção. Sim. Né? Mas tu tem que ter um foco. Por isso que eu digo que a preparação ela é mais importante, obviamente, em tudo, né? A preparação é mais importante da execução. Que não é um famoso voo de galinha, que eu vou... Não, preparei. Eu vou entender o mercado. Qual que é o mercado que tem mais fit para o meu produto? Estados Unidos ou Paraguai? Cara, às vezes é o Paraguai. Começa por aqui. Constrói ali a tua história nesse país, ganha um pouco de aderência e depois vai para fora, vai para os Estados Unidos. Mas as empresas muitas vezes, não, eu fui de férias, conheci lá, eu quero ir para os Estados Unidos. Cara, quebra a cabeça. Eu quero ir para a Amazon. Eu tenho inúmeras empresas aqui que investiram muito dinheiro para estar na Amazon, mas chegando lá não venderam uma peça e aí acham que está tudo errado. Não é, porque não se preparou. É diferente, preciso ter uma operação própria lá, eu preciso estar com o produto lá, eu preciso conhecer, eu preciso investir em tráfego, eu preciso... Uma série de fatores. Às vezes, não vi o nome, teve empresas que foram para lá que o nome quer dizer, tipo, intestino de criança. Como é que tu vai para uma empresa colocar lá, fora, e não viu o nome antes? Aí gastou dinheiro indo para lá e tal. É uma preparação. Preparei, vi que aquele mercado não era interessante, então vou para outro, vou ganhar um pouco mais de corpo, mercado, sabe? Bom, acho que o Uruguai, eu vejo movimentos para Colômbia também. Colômbia, é assim, assim, aí eu vou jogar contra também, né? Mas é que assim, o mercado mais aderente para o produto brasileiro, para as empresas aqui, e aí eu vou para o peixe agora, né? Mas alimentos também, tudo, né? É a América Latina. Só que a América Latina, ela é, cara, é uma caixinha de surpresa. É muito volátil, né? Tu pega a Colômbia, que estava super bem há 2 anos atrás, aí tu entra um governo de esquerda e, cara, tá inflação lá em cima, o câmbio lá em cima, e aí tu começa a perder, as empresas começam a perder poder de compra, né? Porque o consumo vai diminuindo. Né? Então aí tu pega o Chile, que era um mercado também, oscila. Né? Agora a gente tem uma Argentina que está vindo com força total. São 70, 80 milhões de habitantes, né, que são ávidos a consumo. Que eles estavam muito bloqueados. Então a gente vê o quanto de argentinos vieram para cá, né? A gente até vi um videozinho da Decathlon lá de Florianópolis que não tinha mais produto na prateleira. Eles vieram e, cara, consumiram bastante, consomem bastante. E aí, economicamente falando, está sendo mais viável a gente prospectar o mercado da Argentina. Né? Porque antes tinha problema de licença, tinha problema de câmbio, né? De disponibilidade de câmbio para pagamento, etc, já está mudando. Então o mercado argentino vai ser um mercado, se tudo correr bem, né? Um mercado interessante que há 10, 15 anos atrás a gente estava meio que valorizando ele, porque realmente era difícil tu entrar naquele mercado. Então eu tiro um pouco da Colômbia e vou para a Argentina, daqui a pouco a Argentina está mal, vai para o Paraguai e assim por diante. Então é muito volátil. Né, o mercado latino-americano, mas ele é um potencial tremendo, são mais de 450 milhões de habitantes que a gente tem na América Latina, né, que querem consumir, que querem ter produtos e assim por diante. Então é um mercado que, se a gente preparar bem a casa, a gente consegue atingir ele de uma maneira bem interessante, né? Com resultado, de fato. Até pra gente encaminhar para o final, o que tu vê que são conhecimentos importantes sobre a empresa que tu tem que ter para te dar esse passo de internacionalização? Porque a gente sabe que o nível de educação do empresário no Brasil é muito baixo. Né? Então, se ele já sofre problemas por quesito de educação aqui no Brasil, se ele expandir, ele vai expandir os problemas também. Nesse caso. Não sei se tu entendeu onde eu quero chegar. Então, existem conhecimentos que tu vê que são primordiais. Não, peraí, eu já estou nesse nível de conhecimento, já procurei entender disso e agora eu estou, seja lá marketing, finanças, vendas, novos canais, explorei isso bem estável no Brasil, agora vou dar o próximo passo. Acho que 2 skills são importantes nesse sentido, que uma delas é a flexibilidade e adaptação, né, que é importantíssima, a empresa se adaptar, né, e a resiliência.
porque, né, tu toma um tempo até tu conseguir, tu toma vários entraves, muitas coisas que são inerentes à tua operação mesmo, acontecem que podem travar uma operação. Então tu tem que ter esses 2 skills. De conhecimento, eu acredito que marketing, porque eu sei exatamente o que eu faço no Brasil, mas o que eu posso fazer, ou até, né, levar o que eu estou fazendo para outros mercados. Então, esse conhecimento de marketing, tendência de consumidor é importante, e venda, cara. Posso falar que tem barreira linguística? Sim. É um conhecimento que precisa ter, mas ele não é impeditivo. Né? Então hoje a gente pode meio que falar com o portunhol para poder negociar no Paraguai, né? Mas o meu marketing eu tenho um conhecimento de marketing aqui e entender um pouco lá que é no Paraguai, eu consigo adaptar, então eu consigo talvez ganhar uma escala de negócio melhor e tal, até com parceiro, e o poder de negociação, né, que é comercial. Se eu tenho isso, cara, eu acho que é meio caminho andado. Né? Tem esses duas skills aqui, mais esse conhecimento, e obviamente é o que eu sempre digo, né? A gente não conhece tudo, a gente não pode abraçar tudo, né? Tem empresas, tem profissionais que possam ajudar, né? Que podem ajudar, na verdade, o empresário a conseguir conquistar mercado. E também parceiros, né? A busca por parceiros locais. Isso daí vai facilitar 70% da operação. Perfeito, muito bom. E para encerrar, a gente sempre fala, tu já tem bastante experiência com executivos e a gente sempre pede para que os executivos deixem uma mensagem para outros executivos sobre alguma reflexão, algum ponto de melhoria, alguma coisa que tu viu que mudou para ti, assim, tu fez... Isso aqui foi importante. Cara, legal. Tem 2 pontos aqui. Eu acho que eu vou num e depois eu vou no outro, né? Eu treino jiu-jitsu há muito tempo, Sim. né? E são mais de 23, 24 anos. E eu sempre digo que o jiu-jitsu, ele mudou a minha vida completamente. Ele me deu mais disciplina. Ele me deu mais autocontrole. Ele fez com que situações ruins eu pudesse contornar de maneira mais suave, porque o jiu-jitsu é isso, né? Sim. Sob pressão tu tem que se adaptar sob pressão. Então eu sempre digo até para a equipe que a nossa vida comercial, empresarial é que nem um jiu-jitsu. Eu preciso jogar justo para poder não dar brecha para o meu adversário, e aí obviamente para eu poder finalizar ele, encerrar a luta e tal, né? Então eu levo isso muito no meu dia a dia, né? Às vezes eu me pego pensando assim, cara, se eu tivesse numa luta, eu tô levando uma invertida aqui, calma aí, já vamos virar o jogo. Sim. Né? É uma competição. Sim. Né? Então o jiu-jitsu ele ensina muito esse sentido. Então assim, o empresário que faz algum esporte, né? Eu acho que isso ajuda muito o dia a dia, né? Pode ser o futebol, pode ser a luta, a arte marcial, pode ser o ciclismo, que é aquele autocontrole dele de superar cada vez mais os obstáculos, né, e as metas deles, né, que seja. Eu acho que esporte ele é fundamental para qualquer tipo de empresário, executivo, ele possa superar seus limites, né, no dia a dia. Então esse é um ponto. E eu acho que o outro ponto é mentalidade, cara. Tudo é sobre mindset. Tudo é sobre mindset. Um mindset global, de tu adquirir mais conhecimento para trazer para o teu negócio, mindset, sei lá, de ter uma abertura de outras situações dentro da empresa ou de outros negócios, né? Mindset tranquilo, que é aquele que saber, né, que tu conseguir controlar a calma com o caos. Esse é um dos pontos, né? O mundo está cada vez mais indo para o caos. Sim. E aí como eu consigo controlar esse caos, né, para minha realidade, seja familiar ou seja profissional. Então eu ter esse mindset, né, também é importante. Então eu acho que tudo é sobre mindset, não adianta. Né? O controle emocional é importantíssimo para que a gente possa aí superar todos os obstáculos, né? Perfeito. E só para mim, até vou pegar só esse teu gancho, tu falou de controle emocional e antes tu falou de mindset, e antes tu falou de resiliência, né? E na luta, eu usei esse exemplo até em outro momento, que passei por uma falência já. Olha. Foi bem difícil, bem difícil, com construção e gira muito dinheiro.
e tudo mais. É um aprendizado tá? bem grande. E uma das coisas que me fez passar por isso sem cair foi a arte marcial. E eu me lembro até hoje que, não sei quais são os nomes que vocês dão para isso lá, mas a gente tem a primeira vez que eu passei por sensação de morte, que é o limite, que tu tá embaixo, tu não consegue sair, tu tá tomando apavor, e daí nós temos ainda a ground and pound, tu pode bater, e tu não consegue sair, e o Iraque, quem treina comigo, me apertando e batendo, e eu já querendo pedir pinico já. Exatamente, e eu falei, cara, deu. Bati, falei, sai de cima de mim. E ele, não. Eu falei, cara, sai de cima de mim, eu não quero mais, eu não aguento mais. E ele, não. E ele continuou batendo. Daí eu falei, eu desesperado já, uma sensação que não conseguia respirar, tinha esquecido de virar o corpo, tava com as costas chapadas no chão, daí já tava entregue, né? E daí ele me deu um tapa na cara, assim, literalmente. E olhou pra mim e falou, tu sabe o que fazer? Falou, tu sabe o que fazer, respira, tira as costas do chão, vira um pouquinho, vai quadril e tal, vai quadril, então vai sair. E resumindo, eu consegui sair, obviamente ele aliviou o peso, sim, obviamente, e ele falou, bem-vindo à sensação de morte. Ele falou, onde tu não tem mais escapatória, não tem mais escapatória. E ele falou, e se tu não pudesse ter a opção dos 3 tapinhas? O que iria fazer, Falei, então, entenda que autocontrole nesses momentos é extremamente importante. E foi exatamente esses momentos aqui que na vida empresarial, por isso que eu defendo muito esporte também, foi o que me fez, foi literalmente o divisor de águas da empresa. E ali nós temos um pilar, não sei se tu viu, tem uma pirâmide aqui na entrada, tem um pilar na lateral que é qualidade de vida. Né? E são várias etapas da fase do empreendedor ali, né? Que eu passei, inclusive, daí onde veio a ideia da pirâmide. E a qualidade de vida, a gente sempre fala, tu pode escolher começar aqui embaixo, ou tu pode escolher começar aqui em cima. Assim. Aí a decisão é tua. Eu escolhi um pouco mais em cima, tô com dor nas costas hoje. Mas é isso aí, Thiago. Queria te agradecer aí o bate-papo. Obrigado por ter aceito o convite para gravar conosco. Muito bom mesmo. Parabéns pela empresa, parabéns pelo gestor que tu é. Espero te ver aqui mais vezes. Obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo. Até mais. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!